Boa noite. Boa noite. O arquivamento da denúncia contra Temer divide ministros do Supremo. Gilmar Mendes acha que a decisão traz estabilidade. Barroso aponta para uma operação abafa. Parlamentares do Centrão pressionam Temer para demitir 4 ministros tucanos. O partido da base aliada rachou e muitos votaram a favor de investigar Temer pela gravação de Joesley. O Planalto tenta mostrar que o governo agora está tranquilo. Henrique Meirelles afirma que a reforma da Previdência vai ser aprovada em outubro. A polícia e o Ministério Público Federais fazem a Operação Rio 40 Graus contra a corrupção em obras públicas. Foram expedidos 10 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão. A Constituinte bolivariana e a crise na Venezuela. Depois da denúncia de fraude na eleição, Maduro solicita uma auditoria. Prefeitura paulistana pede a reintegração de posse de área invadida em Heliópolis, na Zona Sul. 29 prédios do programa de urbanização de favelas estão sendo erguidos no terreno. O Jornal da Gazeta está no ar. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram hoje a Operação Rio 40 Graus. Foram expedidos 9 mandados de prisão preventiva, 1 de prisão temporária e 18 de busca e apreensão. As investigações apontam para indícios de corrupção em obras do Estado e do município do Rio, num esquema que pretendia desviar mais de 35 milhões de reais em propinas. Um dos alvos da operação foi o ex-secretário municipal de obras do Rio de Janeiro, Alexandre Pinto. Preso em casa em Jacarepaguá, ele ocupou o cargo de março de 2010 a dezembro de 2016, durante a gestão do prefeito Eduardo Paes, do PMDB. A Operação Rio 40 Graus tem como desdobramentos investigações da Operação Calicut, deflagrada em novembro do ano passado, e que teve como alvo principal o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Para o Ministério Público Federal, há indícios de que esse esquema de corrupção faça parte da mesma organização criminosa, liderada por políticos do PMDB do Estado do Rio, ligados ao ex-governador. De fato, a organização criminosa, liderada pelo Sérgio Cabral, de um lado, ela também se estendeu a outras ramificações do PMDB, inclusive até o nome que se dava a alguns dos percentuais, se falava também taxa de oxigênio para o secretário municipal de obras. Os suspeitos presos hoje são acusados de receber 35 milhões e 500 mil reais em propina de obras públicas. A ação da Polícia Federal tem como base as delações de executivos da Carioca Engenharia. Segundo os delatores, a propina era cobrada nas obras do corredor de ônibus Transcarioca, que custou 2 bilhões de reais, e nas de drenagem de córregos da bacia de Jacarepaguá, com custo estimado em 230 milhões de reais. O Ministério Público Federal diz que o ex-secretário é suspeito de pedir 1% do valor das obras. Também foi presa a advogada Vanusa Vidal Sampaio. A Polícia Federal encontrou esmeraldas na casa dela. A lista de presos inclui ainda 6 fiscais de obras municipais, entre eles Ricardo Falcão. No casarão dele, à beira-mar, em Niterói, na região metropolitana do Rio, a Polícia Federal apreendeu uma coleção de pistolas, revólveres e espingardas, além de 51 mil dólares. Segundo Falcão, todo o armamento é legal, o que será verificado pelos investigadores. Outro preso foi o lobista Laudo Aparecido Ziani, que é casado com a deputada Aline Correia, do PP de São Paulo, filha do também ex-parlamentar Pedro Correia, envolvido no Mensalão e na Lava Jato. Segundo os investigadores, por enquanto não há nenhuma prova de envolvimento do ex-prefeito Eduardo Paes, do PMDB, no esquema. Hoje, ao jornal O Globo, Eduardo Paes disse que o envolvimento de Alexandre Pinto o decepciona e envergonha. O ex-secretário de Obras foi escolhido por ele para o cargo. O Jornal da Gazeta procurou a advogada Vanusa Vidal Sampaio, mas ela informou que não vai dar declarações. A Carioca Engenharia afirmou que não vai comentar, mas que segue colaborando com a Justiça. Nossa produção não localizou a defesa dos outros envolvidos no caso.
O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apontou prescrição nos casos de 5 parlamentares citados por delatores da Odebrecht. Em março deste ano, Janot havia pedido ao ministro Edson Fachin, do Supremo, a abertura de inquéritos para investigar os senadores José Agripino, do DEM, Garibaldi Alves e Marta Suplicy, os 2 do PMDB, e dos deputados federais Roberto Freire, do PPS, e Jarbas Vasconcelos, do PMDB. Em abril, Fachin, relator da Lava Jato, devolveu os pedidos para reanálise do procurador, alegando que, em alguns casos, mesmo que o crime tivesse sido cometido, já estaria prescrito. Agora, Janot solicitou o arquivamento dos pedidos de abertura de inquéritos, alegando que já houve prescrição, porque os 5 políticos têm mais de 70 anos, o que reduz pela metade o prazo máximo para as punições. O ministro Fachin ainda precisa confirmar o arquivamento dos casos. O PSDB manteve o senador Tasso Gereissati, como presidente interino do partido. O anúncio foi feito por Aécio Neves, que vai continuar licenciado do cargo. Foi o contrário do que se esperava. Quando parecia que Tasso Gereissati estava de saída, o anúncio foi de que ele fica. No início da semana, o tucano interino chegou a ameaçar deixar o comando do PSDB, descontente com o racha no partido. Ele assumiu o controle em maio, quando o Supremo Tribunal Federal mandou afastar do mandato de senador o presidente da legenda. Aécio Neves, que é alvo da delação da JBS, voltou ao Senado no fim de junho, mas continuou licenciado do comando da sigla. Fiz a ele um apelo em nome da unidade do partido, para que o senador Tasso Gereissati continue como presidente do partido e conduza aquilo que é essencial, uma grande discussão do programa partidário, junto com vários setores da sociedade civil, para que o PSDB volte a representar aquilo que sempre representou e foi essencial ao país. O acordo foi antecipar para o fim do ano a convenção nacional que vai renovar todo o diretório e que só ocorreria em maio de 2018. As divergências no duplo comando do PSDB ficaram evidentes quando a denúncia contra Temer chegou à Câmara. Enquanto Tasso, o interino, defendia o desembarque do governo, Aécio, o licenciado, articulava nos bastidores para angariar apoios no partido e ajudar Temer a se livrar da investigação. Na votação de ontem, o PSDB foi um dos partidos da base de comportamento mais infiel. Dos 47 deputados da sigla, 21 votaram contra Temer. Da bancada paulista, com 12 nomes, só um votou para barrar a denúncia. Em lados opostos, outros 2 tucanos discursaram por mais tempo. No extremo, Paulo Abiacchio, autor do relatório da CCJ para arquivar a denúncia. No outro, o líder Ricardo Trípoli, que orientou a bancada a votar contra o presidente. Partidos do chamado Centrão agora pressionam para que Temer reduza o espaço dos tucanos no governo. O PSDB comanda 4 ministérios: Secretaria de Governo, Cidades, Relações Exteriores e Direitos Humanos. Mas hoje a presidência do partido deixou claro que não faz mais questão das pastas. Se Temer quiser tirar nossos ministérios, é problema dele, disse Gereissati. Mesmo sem os cargos, os tucanos asseguram que o apoio às reformas está garantido. E como Temer precisa dos votos, parece que, por enquanto, tudo vai permanecer como está. Já o outro presidente da legenda, o de honra, admite que a chance de deixar o governo é de meio a meio. Eu não vou mentir, é ruim, porque o PSDB está dividido. A votação mostrou isso lá, o PSDB está dividido. Né? Ele não está fora desse jogo geral dos partidos, houve perda de crença nos partidos, inclui o PSDB. Fernando Henrique Cardoso classificou o resultado da votação de ontem como uma vitória de pirro, numa referência às conquistas obtidas a alto preço e que vem junto com grandes prejuízos. Vitória de pirro, porque muito bem, não adianta, adianta para o presidente Temer, adianta. Agora, para o país, essa não era a questão. O país não pode mudar de presidente a cada 6 meses. O arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer repercutiu no Supremo Tribunal Federal e na imprensa internacional. Para o ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, a decisão dos deputados trouxe estabilidade ao país. Segundo ele, desde maio, com a delação do grupo JIF, o Brasil passa por um quadro de crise
que o cenário jurídico-político-policial provocou indefinições e que agora é hora de pensar na reforma política. Vamos poder concentrar energia nesse tema, que é prioritário. Não é? Veja que o país tem vivido essa instabilidade. De 4 presidentes eleitos em 88, só 2 terminaram o mandato. Não é? Então nós precisamos pensar hoje se nós temos um modelo adequado de governança, de governabilidade, né? E precisamos encontrar meios e modos de não instabilizarmos a democracia. O ministro Luiz Roberto Barroso, também do Supremo, foi outro a se pronunciar hoje. Sem citar nomes ou fatos específicos, ele afirmou que a Operação Abafa contra a corrupção é uma realidade ostensiva e visível atualmente. Acrescentou que, pior do que os que não querem ser punidos, são aqueles que não querem ficar honestos nem daqui para frente. Mas considera que o Brasil já mudou e nada será como antes. A imprensa de vários países também repercutiu o arquivamento da denúncia contra Temer. O norte-americano The New York Times destacou que o presidente Temer tem pouco tempo para comemorar, porque apesar de ter salvado seu mandato, existem mais problemas legais à frente, e isso afetará claramente o seu governo de coalizão. O jornal francês Le Monde publicou uma matéria sobre o título "Presidente brasileiro escapa do processo em clima de indiferença generalizada". O texto afirma que a alguns ele prometeu favores, a outros créditos ou o desbloqueio de emendas favoráveis. O espanhol El País analisa que os mesmos deputados que aprovaram a saída de Dilma Rousseff do poder mantêm seu sucessor durante ao menos 6 meses. O britânico The Guardian diz que o presidente manteve seu cargo após a votação, mas a credibilidade do Congresso do Brasil foi gravemente abalada por não aprovar de maneira ampla a investigação por corrupção contra Temer. O Financial Times, também do Reino Unido, avalia o arquivamento em tom positivo e diz que a vitória histórica de Temer traz novas esperanças a investidores. E o jornal argentino Clarín destacou que o Congresso brasileiro salvou Temer ao rejeitar o seu julgamento por corrupção. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre os efeitos da rejeição da denúncia contra Temer. Um dos efeitos colaterais da rejeição da denúncia por corrupção contra Michel Temer foi a revitalização da bancada da Lava Jato. O bloco dos investigados trata a vitória de Temer como uma derrota do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Planeja-se agora impulsionar medidas legislativas capazes de inibir o esforço de combate à corrupção. Os parlamentares querem mexer, por exemplo, nas regras da delação premiada e da prisão preventiva. Ainda que se admitisse a necessidade de ajustes, seria no mínimo imprudente tratar como algo normal a movimentação de um legislativo abarrotado de investigados que decide trafegar na contramão das investigações. Talvez fosse mais produtivo se discutissem a melhoria das instalações carcerárias, agora que a oligarquia política e empresarial começou a frequentar a cadeia. Em vez disso, os deputados tramam limitar os poderes da Procuradoria para celebrar acordos de delação, subordinando todas as fases da negociação ao Judiciário. A prisão preventiva, que não tem prazo de duração, seria limitada a no máximo 180 dias. Cadeia depois da condenação em segunda instância, já admitida pelo Supremo Tribunal Federal, nem pensar. Ótimo para Lula, que recorre contra a pena de 9 anos e meio de cadeia imposta por Sérgio Moro. Se você está aborrecido com a permanência de Temer, desespere-se. Há males que vêm para pior. Boa noite. Por meio da quebra do sigilo telefônico, a Procuradoria descobriu 59 telefonemas entre operadores do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Mendini, e do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Os contatos entre André Gustavo Vieira da Silva e Lúcio Funaro se deram entre maio de 2014 e janeiro de 2016. Eles se falaram várias vezes no mesmo dia. Todos foram presos na Operação Lava Jato. E ainda no Jornal da Gazeta, Maria Lídia Flandoli entrevista Marco Aurélio Nogueira, cientista político e professor de teoria política da Unesp, sobre a crise no Brasil. Depois de 50 dias de estiagem, voltou a chover aqui em São Paulo, mas muito pouquinho, né? A máxima hoje foi de 23 graus, mas a temperatura começou a cair e essa próxima madrugada promete ser bem fria. Vamos ver os detalhes da previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. O destaque da previsão é a nova onda de frio que invade o centro-sul do país.
A frente fria agora avança para o Espírito Santo e mantém o dia chuvoso amanhã em quase todo o leste da região sudeste. Na retaguarda desse sistema vem o ar polar derrubando as temperaturas e provocando até geada ali nas serras gaúcha e catarinense. Vamos ver aqui como ficam as temperaturas em algumas capitais? Em Porto Alegre, tempo firme, mas com mínima de 11 e máxima de 18 graus. Em Floripa, máxima de 19. No Rio de Janeiro, dia chuvoso, com temperaturas entre 14 e 23 graus, bem diferente de Teresina, no Piauí, onde o sol brilha forte e o calorão bate nos 36 graus amanhã. Para São Paulo, a frente fria influencia o tempo no leste do estado. Pelo interior, o sol predomina, mas a temperatura cai em várias cidades. Em Marília, mínima de 10 e máxima de 21 graus. Em Ribeirão Preto, faz 9 graus durante a madrugada e amanhã à tarde, máxima de 23. E em São José dos Campos, os termômetros vão ficar entre 9 e 19 graus nesta sexta-feira. E vai fazer friozinho também aqui na capital nos próximos dias, viu? Nessa madrugada, mínima de 12 e máxima à tarde de 17 graus, com sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva. No sábado, o dia fica mais nublado, com temperaturas entre 11 e 17 graus. E no domingo, o sol volta a predominar, mas esquenta pouco, máxima prevista de 20 graus por aqui. Mais de 2.000 famílias que viviam irregularmente num conjunto habitacional na divisa entre São Paulo e São Caetano do Sul têm 2 meses para deixar o local. A prefeitura, que conseguiu na justiça a reintegração da área, diz que a invasão prejudicou famílias na fila da casa própria. Apartamentos com cerca de 50 metros quadrados, escada com cerâmica, área comum com opções de lazer para os moradores. Esse conjunto popular na divisa de São Paulo com São Caetano do Sul é conhecido como Redondinho, justamente pelo formato das torres. Os prédios redondos foram projetados pelo arquiteto Rui Otaki para o Programa de Urbanização de Favelas da Prefeitura de São Paulo. O programa começou em 2005 e tem até 2024 para transformar em prédios ao menos 5 favelas da cidade. Aqui na Zona Sul, em Heliópolis, as obras começaram em 2012, mas foram paralisadas em janeiro de 2015 por falta de dinheiro. A Secretaria de Habitação culpou a crise pela falta de verba. Na época, os prédios já estavam prontos, mas faltava o acabamento. Os trabalhos foram abandonados e, em maio deste ano, centenas de famílias invadiram o local e já são mais de 2.000 pessoas. No projeto inicial do conjunto Sabesp 1, que previa a construção de 29 edifícios divididos em 3 condomínios, o custo foi estimado em 570 milhões de reais. Nayane divide um dos apartamentos com a companheira Tamires e o pai Antônio, de 57 anos, que é acamado. Desempregada, ela conta que veio para a invasão quando não conseguiu mais pagar os R$900 de aluguel. Tem que escolher, ou a gente paga aluguel ou a gente come, entendeu? Porque passa por dificuldade mesmo. Da janela dela é possível ver outras torres prontas, mas, segundo a Secretaria de Habitação, os prédios ainda não têm serviço de água e luz, o que dificulta novas invasões, já que isso evita os famosos gatos. Nessa unidade é possível ver as instalações improvisadas, além dos canos espalhados no terreno. O movimento de moradia que está no local garante não ter vínculo com nenhuma corrente política ou social. Ele ocupa 6 torres do conjunto e aglomera centenas de barracos no entorno. Nosso foco é buscar realmente moradia. A grande maioria não busca cadastro, porque cadastro é uma coisa que você entra numa fila invisível. Você não sabe o dia que você vai ser contemplado. Existem pessoas aí há mais de 20 anos. A Prefeitura entrou com um pedido de reintegração de posse e o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que os moradores deixem a invasão até o dia 2 de outubro. Nesse prazo de 2 meses, o Raimundo, que está desempregado, nem imagina para onde ir com a família. Se acontecer um dia da gente sair daqui, eu não sei o que será de nós não, porque não tenho condições. Estou desempregado, não tenho condições nem para fazer uma despesa. Em nota, a Secretaria Municipal de Habitação disse que conseguiu dinheiro para retomar as obras em Heliópolis, mas que a continuidade dos trabalhos depende da desocupação do conjunto habitacional. O texto diz ainda que o complexo todo vai ter 31 torres, das quais 23 já foram entregues e 8 estão para ser terminadas.
A secretaria diz que 152 famílias que foram removidas de áreas de risco aguardam a liberação dos prédios que mostramos na reportagem. Lá, o gasto previsto para concluir as obras era de 22 milhões de reais, mas o valor deve aumentar, porque os prédios terão que ser recuperados. Depois de a Câmara dos Deputados rejeitar a denúncia de corrupção passiva contra o presidente, Michel Temer voltou a ter um dia cheio de encontros a portas fechadas. O presidente Michel Temer passou quase toda a manhã na residência oficial da vice-presidência, o Palácio do Jaburu. Lá se encontrou com os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, e com o advogado dele, Antônio Cláudio Maris. Na agenda oficial, o polêmico deputado Vladimir Costa, do Solidariedade, foi o primeiro a se reunir com Temer no Planalto. Ontem, no plenário da Câmara, o parlamentar que passou a ser chamado de deputado da tatuagem foi um dos mais exaltados ao defender o presidente durante a votação. Michel Temer recebeu outros deputados que ajudaram o governo a conquistar votos para enterrar a denúncia da Procuradoria-Geral da União. Um deles, Tarcísio Peronde, do PMDB, disse que o foco agora é a reforma da Previdência e que há sim uma base forte para que ela seja aprovada. Outro deputado da tropa de choque do presidente, Beto Mansur, do PRB, defendeu que, apesar do racha do PSDB em apoiar o presidente ontem, o partido não é uma pedra no sapato do governo. O ministro Eliseu Padilha também reforçou essa posição. Segundo ele, a próxima batalha é a reforma da Previdência e não haverá retaliação contra o PSDB. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Padilha disse que a ideia é ter votação da reforma encerrada no Senado na primeira quinzena de outubro. E agora vamos ao comentário de política com José Neumani Pinto. Isto sim é um Congresso eficiente. Ele mesmo rouba, ele mesmo julga, ele mesmo absolve. Esse texto atribuído a Milor Fernando está circulando nas redes sociais, não é meu, não sei se é do Milor. De qualquer maneira, ele é bem achado, mas eu tenho umas observações aqui a fazer. Quem é que votou sim ontem na Câmara? Os deputados que estão sendo processados porque roubaram e querem manter o foro e evitar serem pegos lá na frente na primeira instância. Os deputados que roubaram, mas ainda o seu roubo não foi revelado, que torce para chegar até o fim desse governo Temer sem que eles percam seu foro privilegiado. E os deputados, muitos deles, que nunca roubaram, mas pode ser que estejam arrependidos disso, uma vez que está sendo provado que o crime compensa sim. Essa votação é uma votação bastante polêmica, mas nem se compara com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que tomou, que formou, né, a jurisprudência mais absurda da história da Justiça Eleitoral ao absolver a chapa Dilma e Temer por excesso de provas. Pois bem, de qualquer maneira, ele julgou a chapa de Temer, chamando a atenção para a nação que Dilma é herança de Temer, que é herança do Lula, que Temer é herança da Dilma, que é herança do Lula, e que foi Lula que escolheu o Temer para vice. Eu tenho certeza que isso é absolutamente normal, o Temer não é golpista, o Temer é legítimo, o Congresso que o liberou de ter que responder à investigação também é legítimo, não tem nada de golpe, o Congresso foi eleito por nós. Posso discutir as regras eleitorais, mas temo muito uma reforma política. A reforma da Previdência não passará, pelo menos, pelo que eu acho que não passará, no sentido de uma reforma de verdade. Seja ela qual for, será uma reforma falsa. A trabalhista já passou, muito bem, ainda bem, mas a política não pode passar com o maior absurdo, não é a emenda Lula que é o maior absurdo, é o maior absurdo da história dessa reforma política, do deputado Vicente Nada Cândido, é o fundo partidário de 3,5 a 4 bilhões de reais para sustentar a campanha milionária, bilionária, que na verdade sustenta a corrupção na política no Brasil. Eu volto aqui terça-feira que vem. Espero contar com a sua presença direta ao assunto. Inter.
Depois da denúncia de fraude nos votos da Assembleia Constituinte na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro pediu uma auditoria. Maduro disse que a denúncia feita pela empresa responsável pelo sistema eleitoral na Venezuela foi estúpida e atribuiu a suspeita no pleito a um inimigo internacional, numa menção indireta aos Estados Unidos. Segundo a denúncia, a diferença entre a participação real e a anunciada pelas autoridades é de pelo menos 1 milhão de votos. O governo diz que foram 8 milhões de eleitores. Depois de 3 adiamentos, foi anunciada para amanhã a instauração da Constituinte. Também foi marcada para amanhã a marcha da oposição contra a Constituinte e a prisão de 2 líderes de oposição. Apenas 1/3 dos americanos aprova o desempenho do presidente Donald Trump no primeiro semestre do mandato. A pesquisa de uma universidade de Connecticut registrou o mais baixo índice de aprovação de Trump desde que ele assumiu a Casa Branca. O levantamento mostra que 61% dos americanos reprovam o presidente. 69% deles querem que Trump pare de usar o Twitter, o que o presidente já disse que não vai fazer. Ele considera sua conta o único veículo de comunicação honesto com o povo. Trump usou o Twitter hoje para atacar o Congresso americano. Ele responsabilizou os deputados e senadores pela piora nas relações com a Rússia, por causa da lei de sanções aprovada na semana passada. O presidente Michel Temer deve prestar esclarecimentos ao Supremo Tribunal Federal sobre o decreto que aumentou o valor no imposto dos combustíveis em até 5 dias. O prazo foi aberto pela ministra do Supremo, Rosa Weber, que analisa a ação do Partido dos Trabalhadores. Para o PT, a medida é inconstitucional e só deveria vigorar se feita por lei publicada após 90 dias. Depois da alta dos tributos no PIS e no COFINS, a gasolina, o etanol e o diesel ficaram mais caros e o repasse para o consumidor fica a critério de cada posto de combustível. Com isso, o governo espera arrecadar mais de 10 bilhões de reais em impostos. Um dia depois de a Câmara dos Deputados barrar a investigação contra o presidente, o dólar comercial fechou em queda de 0,2%, cotado a R$ 3,11. A Bolsa de Valores de São Paulo também caiu. O recuo de 0,53% interrompeu uma sequência de 5 altas seguidas do Ibovespa. A reforma da Previdência deve ser votada até outubro na Câmara e no Senado. Depois de priorizar a rejeição da denúncia contra o presidente, o governo tem agora que conquistar o apoio de 308 deputados. No ano passado, o texto da reforma da Previdência foi enviado pelo governo para o Congresso e sofreu várias alterações até agora. Um dos principais pontos é a idade mínima. Hoje, há 2 tipos de aposentadoria: por tempo de contribuição, 35 anos para homens e 30 para mulheres, e por idade, 65 para homens e 60 para mulheres com 15 anos de contribuição no mínimo. Se a reforma for aprovada, todos devem trabalhar pelo menos 25 anos. A idade mínima vai ser de 65 anos para homens e 62 para mulheres. Várias categorias vão ter regras diferentes, como os trabalhadores rurais, policiais federais e legislativos, professores e parlamentares. Para ter a aposentadoria integral, a soma da idade e do tempo de contribuição deve somar, hoje, 85 para as mulheres e 95 para os homens, com tempo mínimo de contribuição de 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem. Pela proposta que vai para o plenário da Câmara, vão ser necessários 40 anos de contribuição para se aposentar ganhando o total da média salarial. Esse é um dos pontos polêmicos do texto. A oposição considera o período muito longo. Quem pedir a aposentadoria ao completar 25 anos de contribuição, tempo mínimo exigido, vai receber 70% do benefício. Para cada ano que superar esse tempo, haverá uma porcentagem a ser aplicada para aumentar o valor. A regra de transição prevê que a idade mínima vai começar em 53 anos para mulheres e 55 anos para homens, sendo elevada em 1 ano a cada 2 anos. Haverá ainda um desconto de 30% sobre o tempo de contribuição que faltar para atingir 35 anos para os homens e 30 anos para as mulheres. Esse desconto também é criticado pela oposição. Em São Paulo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, falou hoje que o governo vai precisar reorganizar a base aliada para aprovar a reforma da Previdência. Se você projetar um futuro, você vê que
para se votar reformas, principalmente a reforma da Previdência. O governo vai precisar reorganizar a base. Acho que nesse ponto é muito importante que se reorganize e se traga de forma unida o PSDB de volta para o governo. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, diz que espera que a reforma da Previdência seja aprovada até outubro. Ele disse ainda que existe possibilidade de aprovar também este ano a reforma tributária, que deverá ser enviada ao Congresso. Para o ministro, já não há margem para mais mudanças no texto da reforma da Previdência. A proposta do governo já foi alterada na Câmara dos Deputados e ele declarou que as modificações feitas até agora fazem com que o benefício fiscal esperado corresponda a 75% do proposto pelo governo no começo. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, até está apoiando a agenda de reforma, mas o resultado da votação de ontem não significa que o governo poderá contar com o mesmo apoio na votação de matérias econômicas, principalmente a reforma da Previdência, que volta a ser prioridade. A votação na Câmara teve um caráter muito político, que envolveu a liberação de verbas, outras concessões financeiras, distribuição de cargos, mas não mexeu tanto com a base de apoio dos deputados. A reforma da Previdência enfrenta mais resistência desde o começo, mesmo quem tecnicamente, racionalmente, entende que é preciso frear os gastos do sistema previdenciário para dar alguma consistência estrutural ao ajuste das contas públicas, se sente incomodado com restrições maiores, como essas que nós vimos, às aposentadorias. Portanto, o tipo de convencimento terá de ser diferente. O governo já admite, sim, a possibilidade de ceder mais ainda no projeto de reforma. O grande desafio é garantir alguma mudança que estabeleça uma perspectiva melhor de evolução das contas, principalmente diante das dificuldades de um ajuste maior no curto prazo agora. A equipe, diante de muita frustração de receita, deve anunciar logo o aumento do rombo de 139 bilhões de reais fixado como meta deste ano. Só deve tentar fazer com que fique abaixo dos 159 bilhões de déficit do ano passado, para mostrar que conseguiu fazer algum ajuste. Esse aumento da meta já parece até meio assimilado pelo mercado financeiro, porque todas as projeções apontam para um rombo maior. Já está meio no preço. Agora, se não der para conseguir nada do lado da Previdência, aí pode vir uma reação bem mais negativa. Com a PEC dos gastos já valendo, determinando que as despesas não possam crescer mais que a inflação do ano anterior, se os gastos previdenciários continuarem avançando em ritmo muito mais acelerado, vão estrangular todo o orçamento federal. O governo pode não conseguir mais bancar até as despesas prioritárias e obrigatórias. É ver se, em relação à reforma, demonstra a mesma capacidade de articulação política que envolveu a votação na Câmara. Eu volto na segunda. Até lá. A segunda fase do programa de repatriação de ativos arrecada bem menos do que o governo esperava. Desta vez, os contribuintes repatriaram 1 bilhão e 700 milhões de reais mandados para fora do país sem terem sido declarados à Receita Federal. O valor equivale a apenas 12% da meta inicial divulgada pelo governo de 13 bilhões de reais. O programa é uma das medidas do governo para elevar a arrecadação em 2017. Para se regularizar, o contribuinte precisa pagar imposto de renda e multa. A mudança de comportamento da população associada à crise financeira tem reduzido a frequência nos motéis. A queda no movimento chega a 30% em alguns deles. Para atrair mais clientes, muitos estabelecimentos vão além da decoração exótica e apresentam novas propostas, como o descanso e o relaxamento de hotéis e spas. Aqui, discrição é palavra de ordem. As garagens privativas garantem isso. Geralmente, os motéis estão concentrados em bairros distantes e perto de rodovias para não chamar muita atenção. Mas este, pelo jeito, quer o contrário. Elegante, né? Chama atenção? Chama. A exuberância é uma das formas que os donos encontraram para se destacar e manter o negócio que existe há 30 anos. A capacidade de se reinventar é fundamental também nesse ramo. Muitos motéis estão investindo em suítes exóticas e temáticas. Esse aqui, por exemplo, é inspirado no Egito. Foi feita toda uma pesquisa de nomes e tal. Então, cada uma das nossas suítes tem os nomes de alguns faraós, né? Cleópatra, Miquerinos, Kefren e a suíte master, que é a Quéops. O pessoal busca uma fantasia também, um lugar diferente. Até o cardápio tem especialidades egípcias para quem quer realmente ter uma vivência completa.
Segundo a Associação Brasileira de Motéis, no estado de São Paulo existem 1.200 estabelecimentos, sendo 300 só na capital. O setor moteleiro investe no conceito spa urbano, em que os casais em um mesmo ambiente têm opções de lazer e entretenimento sem gastar muito. Eu acho que o comportamento dos frequentadores mudou bastante. Hoje as pessoas, por exemplo, elas têm uma liberdade maior de estar em casa, de encontrar seu namorado em casa, de morarem sozinhas. E aqui o que eles procuram muito é sauna. Nestes ambientes é possível relaxar pagando menos que um hotel ou spa. E este aqui também traz o clima do interior, com decoração do Velho Oeste e elementos rurais. Antes deles construírem o motel, aqui era uma espécie de um aras. Tinha os cavalos e tal, então veio disso a escolha do tema. Eles vêm justamente pensando nisso, nessa coisa da fazenda, no centro de São Paulo, um clima de fazenda. O setor emprega 230 mil funcionários diretos no estado, 80% mulheres. Indiretamente, são mais de 300 mil pessoas que prestam serviços terceirizados ou são de empresas fornecedoras. Para sobreviver a uma época em que o sexo não é mais tabu, só mesmo com muita criatividade. Agora as notícias do esporte com Juliana Verbonen e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o cientista político Marco Aurélio Nogueira. O Corinthians venceu de novo pelo Campeonato Brasileiro e mantém 8 pontos de liderança na competição. Palmeiras e Santos também venceram na rodada que termina hoje com São Paulo já em campo, né, Celso? Boa noite. Boa noite, Juliana. Exatamente. O São Paulo joga neste momento contra o Curitiba no estádio do Morumbi. A partida está em 0-0 por enquanto. Sobre ontem, o Corinthians conseguiu a 13ª vitória no campeonato e lidera a competição agora com 44 pontos ganhos. Atrás vem o Grêmio, vice-líder, que também venceu e soma 36 pontos, seguido de perto pelo Santos com 34 e pelo Palmeiras, que completa o G4 agora com 32 pontos, depois de vencer o Botafogo fora de casa. Veja os gols. Jogando no Engenhão, o Palmeiras partiu para cima do Botafogo e conseguiu marcar na infelicidade do zagueiro Igor Rabelo, que foi cortar a cobrança de falta e acabou marcando contra 1-0. A resposta do Botafogo saiu neste chute de Roger pela direita. Jailson conseguiu espalmar, só que no rebote, Rodrigo Pimpão, em posição duvidosa, deixou tudo igual no Engenhão, 1-1. Daverson, o jogador mais perigoso do Palmeiras na partida, de tanto insistir, conseguiu balançar a rede. Zé Roberto cruzou da esquerda e o atacante se esticou para desviar a bola para o gol e dar a vitória ao time paulista. Palmeiras 2, Botafogo 1. O Palmeiras está novamente no G4 do Brasileirão. O Atlético Mineiro recebeu o Corinthians e Jô fez o primeiro gol da partida. Foi o 11º gol dele do Brasileirão. Marca que o deixa como artilheiro isolado do torneio. Quase no fim do jogo, a troca de passes pelo meio terminou nos pés de Rodriguinho, que tirou a marcação de Léo Silva e bateu no contrapé do goleiro do Galo. Belo gol. Final Corinthians 2, Atlético Mineiro 0. Foi a 13ª vitória do Timão no campeonato. O Grêmio, por pouco, não deixou o Corinthians se distanciar ainda mais na tabela. Michel marcou a 7 minutos do final e assegurou mais um resultado positivo ao tricolor gaúcho, 1-0 sobre o Atlético Goianiense. Pacaembu, Santos e Flamengo fizeram mais um grande jogo com o time da Vila saindo na frente com esse gol de Bruno Henrique. O empate dos cariocas aconteceu após esse belo chute de Everton Ribeiro, sem chances de defesa para o goleiro santista. Belo gol. O Flamengo chegou a virar com o atacante Felipe Viseu de canhota, 2-1. E como a noite era de pinturas, Alisson acertou um chute de rara felicidade e deixou tudo igual, 2-2. A virada do Santos veio nesse cruzamento certeiro de Daniel Guedes e chegou na medida para a cabeçada de Ricardo Oliveira. Final Santos 3, Flamengo 2, num jogaço no Pacaembu. Corinthians espetacular. O que explica isso, Celso? Olha, nem o próprio Fábio Carille, técnico do Corinthians, consegue explicar essa façanha. É um aproveitamento histórico, mais de 80% de aproveitamento. Num campeonato tão difícil, o Corinthians está para terminar o turno invicto. São 18 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro e 33 em toda a temporada. Esses são números fantásticos. O Corinthians jogando em casa, em Belo Horizonte, como se fosse a própria casa, venceu por 2-0, sem grandes sustos. Piora para quem vem atrás, que fica torcendo por uma irregularidade corintiana, por um tropeço aqui e acolá.
e esse tropeço não acontece. Realmente é uma campanha de encher os olhos. Vou mais longe, é uma campanha histórica. E a saga para definir o futuro de Neymar está chegando ao final. Olha, agora há pouco o PSG da França anunciou finalmente a contratação por 5 anos do jogador brasileiro, que deve ser apresentado sábado em Paris, na estreia do clube na Liga Nacional. Mas foi uma quinta-feira bem complicada para o jogador e para o PSG. A Federação Espanhola não aceitou receber o cheque de 222 milhões de euros. Cerca de 820 milhões de reais que o clube francês emitiu para pagamento da multa do jogador brasileiro com o Barcelona. No início do dia, o advogado Juan de Dios Crespo, especializado em transferências esportivas internacionais, compareceu à sede da Liga de Futebol Espanhol para depositar o cheque de 222 milhões de euros, referentes à rescisão do contrato do jogador com o Barcelona. Mas a entidade, através do presidente Javier Tebas, recusou-se a receber a quantia, alegando que a transferência viola as regras de fair play financeiro estabelecidas pela UEFA. Diante da recusa, os representantes de Neymar foram então à sede do Barcelona entregar o cheque pessoalmente. Logo em seguida, o clube catalão soltou comunicado anunciando a rescisão e também que vai submeter o caso à avaliação das autoridades do futebol europeu. O jogador, que esteve ontem na cidade do Porto para realizar exames médicos e já está de volta a Barcelona, deve embarcar mais uma vez em seu jatinho particular, com destino a Paris nesta sexta-feira. Mas o PSG não esperou que o jogador chegasse à capital francesa e anunciou em uma rede social a contratação do craque brasileiro. Neymar Júnior agora está comprometido com o clube da capital francesa até 30 de junho de 2022, diz a postagem. O PSG também publicou vídeos dando boas-vindas ao craque e anunciando a chegada em breve do atleta mais caro da história, tendo como destaque a Torre Eiffel iluminada com as cores da bandeira brasileira. Essa novela deve chegar ao fim com a apresentação de Neymar em Paris. E por falar em Neymar, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, órgão do Ministério da Fazenda, reduziu a multa de 188 milhões de reais que o jogador brasileiro foi condenado a pagar em 2015 por sonegação de impostos aqui no Brasil. Juliana, segundo a defesa do jogador, em acordo com o governo federal, o valor da multa aplicada ao atacante passou para 8 milhões de reais e foi definida pelo próprio CARF em julgamento em maio, mas só agora divulgado para a imprensa. Bom, dinheiro para pagar não vai faltar. 188 para 8. Para 8, né? Até amanhã, Celso. Até amanhã, Juliana. Boa noite. Gamerini. O prefeito João Dória deve anunciar na próxima segunda-feira os detalhes do projeto de criação de um parque em que está localizado o aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. Até agora não se sabe se essa nova área de lazer vai afetar o aeroporto, que tem cerca de 200 operações de voo por dia. O aeroporto Campo de Marte foi construído em 1920 e logo se tornou um dos mais importantes espaços da aviação civil e militar de São Paulo. A foto publicada em 1932 pelo jornal A Gazeta mostra a inauguração de 2 andares em meio à Revolução Constitucionalista. O aeroporto não tem linhas comerciais regulares, mas tem um intenso movimento de helicópteros, aeronaves de executivos e táxi aéreo. Há também um aeroclube. A área na zona norte da cidade é bem extensa. Ao todo são 2 milhões de metros quadrados. O projeto da prefeitura é transformar pelo menos 400 mil metros quadrados em parque. A ideia é instalar ainda um museu aeroespacial. Além da área verde do terreno, o parque deve abranger os campos de futebol de algumas agremiações que ficam nos fundos. Vai trazer muita gente indesejável para o pedaço. Melhor ter o aeroporto? Eu acho que deve manter isso aí. Não atrapalha. Segundo a Aeronáutica, as áreas de uso público, como o Parque de Material Aeronáutico, vão permanecer funcionando normalmente, assim como os empreendimentos privados instalados na área administrada pela Infraero. Os moradores da região estão animados com a ideia, já que muitos utilizam a pista e a ciclovia no canteiro central da Avenida Brasleme, ao lado do aeroporto, para fazer exercícios físicos. Eu acho excelente a possibilidade de ter um parque, desde que ele seja utilizado para fins de parque. Não venha uma invasão de prédios. Marcelo também é morador da região.
Ele espera que as atividades com os aviões no campo de Marte sejam encerradas com a criação do parque e que a área verde e os campos de futebol sejam preservados. A parte de imóveis aqui vai melhorar os apartamentos, né? Vão sair outros empreendimentos. Os detalhes sobre a criação do parque serão anunciados no próximo dia 7 de agosto num evento na Prefeitura, que terá a presença do presidente Michel Temer, do ministro da Defesa Raul Jungmann, do governador Geraldo Alckmin e do prefeito João Dória. Ainda não há informações se o aeroporto será afetado com a construção do parque. Mas o projeto pode ajudar a resolver uma disputa judicial que já dura mais de 50 anos, sobre quem é o dono do terreno. A Prefeitura de São Paulo e a União brigam pela posse do Campo de Marte. Após a derrota do Estado de São Paulo na Revolução Constitucionalista de 1932, o terreno municipal foi destinado para uso federal. Em 2011, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a área como propriedade do município. Mas a União entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal, que ainda não anunciou nenhuma decisão. Estudantes fazem um ato contra os cortes no passe livre para os alunos da capital paulista. Os manifestantes se concentraram no Largo da Batata, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. E agora vão em marcha pela Avenida Faria Lima. O objetivo é chegar à casa do prefeito João Dória nos Jardins. A Guarda Civil Metropolitana acompanha o ato. No início de julho, a Prefeitura anunciou a redução das horas do uso do benefício e espera economizar 70 milhões de reais até o final do ano. A medida entrou em vigor nesta terça-feira. A seguir, Maria Lídia entrevista ao vivo Marco Aurélio Nogueira, cientista político e professor de teoria política da Unesp. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto da vitória de Temer sobre a crise política e garantia de governabilidade. E quem analisa é o cientista político Marco Aurélio Nogueira, professor titular de teoria política da Unesp. Muito obrigada por estar conosco. Hoje é o dia seguinte. Certamente as análises todas são exatamente na consequência do resultado da votação sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Temer, e ele saiu vitorioso. Então a indagação de hoje é: Temer saiu mais forte ou foi uma vitória meramente matemática? Bom, eu acho que a vitória foi matemática, mas não só matemática. Ela teve também como um resultado de uma operação política que o Palácio do Planalto desenvolveu nos últimos 30, 40 dias de maneira bastante intensa, né? Uma operação política de caráter muito pouco republicano, diga-se de passagem, porque o presidente e seus assessores negociaram coisas que não deveriam ser negociadas desse jeito no Congresso Nacional. Claramente. Claramente. Né? Deixando isso claro. Até mesmo porque uma parte daquilo que foi negociado produz um impacto negativo sobre a própria ideia de ajuste fiscal, que é a menina dos olhos da área econômica do governo. Então eu acho que essa vitória do Temer precisa ser bastante relativizada, né? Em primeiro lugar, por conta desses mecanismos, desses procedimentos que foram usados, e em segundo lugar, porque nesse processo de votação, a base de sustentação do governo teve que ser reestruturada, está sendo reestruturada ainda, né? Ou seja, uma parte do PSDB se afastou do governo, o PPS se afastou do governo, o próprio PMDB não votou unido com o governo, e algumas outras forças emergiram com destaque, como é o caso do próprio partido do Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara. Então houve uma reorganização da base de sustentação e o presidente ficou muito entregue àquilo que a gente costuma chamar de centrão, né? E aí, em relação ainda a essa base, feitas as contas, o próprio governo chegou à conclusão que dos dissidentes da base, o que mais apareceu foi o número de dissidências no PSDB, que tem os ministérios e que é um aliado desde a primeira hora e que está nesse sai, não sai. É de se esperar do governo Temer retaliação contra os tucanos? Eu acho que se o governo tiver um mínimo de clareza política, ele não pode tentar fazer retaliação.
porque seria atirar no próprio pé, digamos assim. Um governo que está fraco, né? Até você acabou de me perguntar se a vitória de ontem fortaleceu o governo. Eu acho que não fortaleceu. Se nós olharmos para efeito comparativo o governo no começo do seu mandato, ou seja, em julho, agosto do ano passado, ele está mais fraco hoje. Quer dizer, mudou a composição do apoio na base, isso. E nessa mudança, prevalecendo uma força do chamado Centrão, entra a pergunta: esse novo apoio é confiável? O Centrão tem tradição de confiabilidade? Não, não tem tradição. Por isso mesmo que o governo saiu mais fraco do que quando ele começou a governar. Né? Porque ele antes tinha uma parte da sua base de sustentação, tinha caráter programático. Tinha uma preocupação, digamos assim, de cercar as medidas governamentais de algum tipo de teoria. Né? Agora o governo não tem mais isso. Você tem a teoria na área econômica, que é a área que continua sendo, digamos assim, estando blindada dos efeitos políticos, porque se estabeleceu que é prioritário reorganizar a economia. Bom, agora, e ainda na composição lá no Congresso Nacional, no jogo político, e a oposição, o comportamento da oposição ontem? A oposição queria, de fato, o afastamento de Temer, que ontem ele perdesse aquele jogo do sim e do não. E eu faço essa pergunta pelo esvaziamento nas ruas, pelo silêncio das ruas. PT, movimentos sociais, que tem capacidade de mobilização e quando quer, leva, não leva em tanta gente como já levou, mas leva bastante gente nas diferentes capitais. Não teve nada disso. E lá em Brasília, então, chamava mais atenção pelo descampado. A oposição é interessante ao jogo da oposição que Temer seja afastado? Olha, a questão agora ela ficou deslocada no tempo, porque ele não foi afastado. Não foi. E dificilmente será, porque não tem outros ingredientes. Sim, mas o papel da oposição. O papel da oposição foi até certo ponto. Ela quer fazer oposição a Temer ou está lá apenas fazendo? Eu acho que ela quer fazer, mas é uma oposição de caráter muito retórico. Né? Ontem, para mim, foi muito claro, porque a oposição tinha na mão a carta da abstenção, né? Ou seja, de inviabilizar a votação, de fazer o empate do processo. E ela não, ela foi para o voto, até mesmo porque, diante dos microfones e das câmeras de televisão, era interessante para a oposição fazer o seu discurso de contestação, etc, etc. E no discurso de muitos dos membros da oposição, chamou a atenção que não foram muitos os que se referiram ao Lula ou ao próprio PT na hora de votar contra Temer. Que indicador foi esse? Foi um indicador de constrangimento, né? Porque, no fundo, Temer é uma criatura do Lula. Ele tem vida própria, evidentemente, é um quadro parlamentar antiquíssimo na vida brasileira, mas ele foi inventado para o plano executivo pelo PT. Então, falar mal do Lula, bem do Temer, falar bem do Lula e mal do Temer é algo constrangedor para o partido. Quer dizer, no fundo é como dizer assim, olha, no fundo essa questão, esse problema que nós estamos tendo que resolver hoje, não começou com o Temer, começou lá atrás, com aquele que o inventou. Ainda para encerrar, a questão das ruas, do silêncio das ruas, num dia em que foi o dia inteiro, a partir das 9 da manhã até o chamado horário nobre, né, quando o maior número de televisores ligados. Então, o que é que explica as pessoas não terem celebrado a vitória de Temer ou mesmo o protesto contra as manobras ou a permanência de Temer? O que acontece quando as pesquisas mostram que 81% queriam que Temer fosse afastado, que a denúncia prosseguisse? Eu acho que tem várias coisas que poderiam ser usadas. Uma é que a situação, do ponto de vista material, econômico, não está muito pior do que esteve há um ano atrás. Nós estamos vivendo uma crise recessiva de desemprego já há bastante tempo. E isso tende hoje a ser assimilado e processado pelas pessoas. Então, a indignação
ela não tem uma base material muito forte. Ela é uma indignação hoje basicamente focada no problema da corrupção, né? Mas também aí nós não estamos lidando com uma coisa propriamente nova, né? Então eu acho que a cidadania, até certo ponto, está cansada da manifestação, porque essas manifestações não têm produzido transformação suficiente. Ok. Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Nos vemos na edição das 10. Boa noite e até amanhã. Fique por dentro de todos os segredos do mundo das celebridades no Todo Seu de hoje, 10h30 da noite.